Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais uma transmissão. Estamos aqui com a Escola Dominical com o Reverendo Ney Caetano, aqui na cidade de Cordeiro, Igreja Metodista Central. Ok? Tudo bem? Graça e paz, amados. Hoje estamos encerrando a campanha da família. Várias atividades já foram realizadas, né? E agora nós estamos encerrando esse estudo, a família de Jesus, sobre a família, e nós vamos estar fazendo essa última reflexão, finalizando o mês de maio, que tradicionalmente celebramos orações, jejuns, intercessões, e nós fizemos esse ano uma campanha pela família. Eu e minha família serviremos ao Senhor, e foi uma campanha muito bem sucedida, foi uma campanha muito bem elaborada, e a gente vai fazer a última reflexão, e sendo assim a gente finaliza essa etapa. E a gente vai continuar na sequência da revista Em Marcha, trabalhando os estudos bíblicos, tendo em vista o crescimento da igreja local, o crescimento dos irmãos da igreja. E aí declaramos bom dia a todos. Aqui em Cordeiro está na faixa de 24 graus, temperatura extremamente agradável. E nós aproveitamos o dia, né? Esse dia que o Senhor nos deu. Vamos orar, meus amados, para a gente cair dentro dessa sequência de estudos sobre a família, e assim a gente cumpre a nossa missão. Ok? Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos na beleza de tua santidade, no teu amor, na tua bondade. Senhor, vem sobre nós, derrama sobre nós a tua graça. Muito obrigado, Pai, por todos os benefícios, pelas lutas, pelas provas, mas também pelas vitórias e aquilo que a gente tem aprendido no nome do Senhor, na tua palavra, aquilo que a gente tem aprendido de ti pelo teu Espírito, e assim por diante. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então o texto é aqui Mateus, que a gente tem trabalhado 12, de 46 a 50, né? A gente vai voltar na leitura dele, vamos fazer uma abordagem final desse texto. Lembra? Pastor, mas o senhor já leu esse texto. Não tem problema. A abordagem do texto, ela é sempre diferente quando nós a fazemos. Porque eu aprendi, né? A palavra de Deus é fonte inesgotável. Quando a gente faz aquela reflexão, sempre a gente tem alguma coisa a mais a revelar, a mostrar, alguma coisa a mais a ser visto, revelado pelo Senhor. Então vamos para o texto, vamos passar para o texto, e é aquele texto da família de Jesus, que está em Mateus 12, de 46 a 50, é uma passagem muito conhecida e fácil de degustação. Vamos lá. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, este que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então esse é o texto. Que Deus nos abençoe na reflexão dessa palavra. E ainda entrando
na dinâmica do texto, nós finalizamos a parte devocional com a campanha com a queima dos pedidos de oração, como é tradicional, mas nunca é tradicional que a gente fala, que a gente costuma fazer, né? Mas foi uma bênção, foi muito bom a nossa subida no monte. A gente vai, as imagens estão lá no grupo da nossa igreja e no grupo do Zap, né? Foi demais, foi uma bênção, foi muito forte, e alguns irmãos nunca tinham subido ao monte para orar, para essa dinâmica, e foi uma bênção, uma bênção. Tivemos a participação do pastor Gelber, daqui da cidade próxima aqui, junto com a comunidade dele, esteve conosco, meu irmão. Aí levamos caixa de som, microfone, violão, e foi, olha, aí as irmãs e irmãos deram testemunho, tiveram oportunidade. Então a dinâmica da igreja é essa que é a dinâmica, e a dinâmica de participação, de envolvimento, de apoio, e aproveitar os irmãos que estão envolvidos, aproveitar aquela oportunidade de simplesmente estar ali, e estando ali, aproveitar a atmosfera, né? Aproveitar aquele momento, aquilo que está acontecendo, e tirar proveito. É assim que funciona, é assim que as coisas vão acontecendo. Nós nunca sabemos quando é que Deus vai fazer, quando, né, a gente vai com o nosso pedido, nós vamos lá, tem um momento do clamor, do pedido que você vai fazer, que você vai colocar diante de Deus o seu clamor, a sua necessidade, o seu projeto, a sua ansiedade, e essa dinâmica né, de orar, de louvar, de glorificar, de exaltar e de adorar, é nesse clima que as coisas acontecem. Nós que temos uma caminhada já no próprio ministério pastoral, a gente nunca sabe quando Deus vai fazer, quando vai acontecer um milagre, quando vai acontecer, a gente não sabe um fenômeno, nós nunca sabemos. Mas uma coisa eu sei, que a gente vai orando, a gente vai buscando, uma hora a coisa acontece, entendeu? Uma coisa, Deus abre, mas é assim, se a gente não insistir, se a gente não caminhar, não estivermos juntos, a gente vai perder a oportunidade de experimentar esse tipo de coisa, entendeu? É isso que eu tenho explicado, é isso que eu gostaria que os irmãos aprendessem, e aí cada um, né? O sorteado do dia, a gente nunca sabe quem é no monte, numa oração com 10, com 5 irmãos, com 2 irmãos, Deus abre uma porta, Deus resolve o problema, né? Desce o rolo, libera uma palavra, né? E aquela palavra já é a resposta. É assim que funciona, gente. Só que nós não sabemos. É hoje, né? A gente fala, não, vamos buscar hoje, vamos acreditar que é hoje, mas nós nunca sabemos. Mas se a gente não buscar, nunca será, ok? Então está aqui, estamos diante do texto. Vamos dar uma degustada no texto, vamos fatiar ele e daí produzir o material que a gente vai trabalhar para o final dessa campanha. A proposta é essa. Bom, olha só, amados, falando ainda Jesus à multidão, o verbo está no gerúndio, significa que é um relato, é uma narrativa. Essa narrativa também está em Marcos, capítulo 3, de 31 a 35, está lá em Lucas, capítulo 8, de 19 a 21. Significa que esse texto está dentro do elenco da relação sinótica, que é a semelhança entre os evangelhos. Então, existe essa narrativa de Mateus, coincidente, temos a narrativa de Lucas e a narrativa de Marcos, que é o evangelho mais antigo. Então, primeira coisa, é uma narrativa. Já posso dizer para vocês, já vou soltar a primeira pérola.
para a sua família. Ontem mesmo eu estava falando para um pastor, nós temos que incentivar as pessoas a crer no Senhor, nós temos que incentivar as pessoas que Deus vai fazer, ou que Deus está fazendo, mas também não adianta falar, incentivar a família a crer no Senhor, a buscar o Senhor, se você não tem uma experiência de ter buscado o Senhor e Deus ter te respondido. Também não adianta, né? Se você, no mínimo, você precisa acreditar naquele investimento espiritual que você está fazendo. Então, assim, tu está num grupo, ou na família, no momento de oração, ou na igreja, ou numa célula, ou numa sala de escola dominical, num ambiente educacional qualquer, ou num ambiente devocional, de oração, de intercessão, ou de estudo bíblico. Aí você vai dar uma palavra, que Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, etc e tal. Você só pode falar isso, no mínimo, se você crer. E a cereja do bolo, se isso já aconteceu, fortalece mais ainda. Se você já teve essa experiência, fortalece mais ainda. Essa é a primeira pérola. E qual é a primeira pérola? Incentive as pessoas a crer no Senhor. Incentive. Mas você só pode incentivar se você tem uma vida também que você crê nesse incentivo, né? Que você acredita naquilo que você está falando. Se você não acredita, não vai funcionar, porque Ele é Espírito e vida. A palavra do Senhor é Espírito e vida, não é mentira. Eu sou o caminho e a verdade, entendeu? Ele não é o caminho e a mentira. Então, se você tiver mentindo, se você não tiver experiência, se você nunca teve uma oportunidade de ter uma experiência mínima, mas que seja sobrenatural, uma experiência com Deus, como é que você vai falar de uma coisa como que você vai falar daquilo que você nunca experimentou? Complicado. Mas pelo menos se você acreditar no seu coração, eu acredito, pronto, já legitima você a fazer isso. Mas a primeira pérola, divulga sempre, fala sempre, anima as pessoas, anima, mesmo que você não esteja animado, não importa. O que importa, por que você não precisa estar animado? Porque não é você que faz, é Deus que faz. Não é oba-oba, as coisas vão acontecer porque eu estou alegre. Eu estou alegre porque as coisas aconteceram. Eu estou alegre porque eu creio. Não é a minha alegria não vai fazer. A minha alegria é porque eu reconheço, ou porque eu já sei, ou está acontecendo, eu recebi a resposta. Eu não tenho que me embriagar. Né? Na Idade Média, né? Alguns teólogos, principalmente teólogos numa linha secular, materialista, eles falavam que a religião é o ópio do povo. Não vou penetrar na questão filosófica, não. É o ópio do povo, porque eles achavam que aquela alegria era uma embriaguez diante da realidade. Só que as pessoas do mundo não conseguem contemplar. Paulo fala assim, as maravilhas de Deus, né? Paulo fala que a cruz, a obra da cruz é loucura para os homens, para quem não crê, mas o poder do Deus, para o poder do Senhor, o poder de Deus para quem crê, né? Eu falei domingo, olha só, a morte não pode limitar ou esgotar a luz, a vida que há em Cristo. Cristo morreu, mas a vida não acabou. Vai entender um negócio desse? É só para crente que entende isso. Mas como que isso que a crucificação, a morte na cruz, a morte não esgotou a vida que há em Jesus, né? Que havia, não, que há em Jesus. Por quê? Porque a vida de Deus é mais do que a morte. A morte é uma limitação para os homens, mas não para Cristo. E quando nós estamos em Cristo, assim como Ele venceu a morte, nós podemos vencer também. É a nossa fé. Mas a nossa fé é algo que que aconteceu, que está na Bíblia, e que nós defendemos isso e vivemos disso, né? E usufruímos disso. Esse que é o ponto. Essa é a primeira pérola. Olha quanta coisa só no primeiro versículo, que é o versículo 46. E aí vem o relato, né? Que são a família de Jesus, que é o texto, né?
eles vêm para falar com Jesus, só que Jesus era cercado de multidão. 47 diz, verso 47, esses que estão ali fora, tua mãe, irmãos, né, que quer falar contigo. Então aqui eu digo, Jesus era cercado de multidão. Por que Jesus era cercado de multidão? Segunda pérola, havia uma unção sobre ele, havia respostas em tudo que ele falava, havia resposta nas suas atitudes, havia resposta nos seus gestos, havia resposta nos seus ensinamentos, e isso causou ciúme nos religiosos da época, nos fariseus, nos saduceus, né, nos zelotas, né, nos escribas, nos sacerdotes. Tinham ciúme, porque Jesus ele tinha resposta que eles não tinham, porque eles eram apenas religiosos, e Jesus era cercado de multidão. Essa era a dificuldade da mãe dele, da família dele, não conseguir falar com ele, em volta de multidão. Qual é a segunda pérola? Quando a unção de Deus está em cima de ti, ou sobre você, ou em você, né, as pessoas elas passam a ver a luz de Deus, né, que está em você, e elas vão admirar você, né? Quem é do diabo, quem não quer nada com Deus, vai te odiar. O mundo vai te odiar, porque você tem uma luz que não interessa, porque o mundo jaz no maligno. Então quem está sob o domínio do maligno não gosta de ver a luz, e se a luz estiver em você, vão perseguir você. É normal. Por isso, passar prova, passar luta, passar dificuldade, por isso é normal. Agora, passar dificuldade não é porque você fez coisa errada, é por causa do nome do Senhor. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome, Jesus fala. Meu nome, aí vem lá a bênção, porque eu vou salvar, que eu vou ajudar, que eu vou levantar. Aí está lá em Mateus também, as bem-aventuranças. Então o que acontece? Então eles tinham, o verso 47 mostra a dificuldade, e aí no 48, aí ele responde: quem é minha mãe? Quem são, 48, né? Quem são meus irmãos? Aí esse tem que estar conjugado, eu tenho que ler o 49. Ele faz a pergunta estendendo a mão. Ali quem estava lá, eu acredito, já sabia a resposta, que ele estendeu. Quem é minha mãe, meus irmãos? Quem é minhas irmãs e meus irmãos? Ele estendeu, a Bíblia que ele diz que ele estendeu a mão. E ao estender a mão ali, não precisava falar, né? Aí ele ao estender a mão, estendendo a mão, responde, faz essa interrogação, e no 49 ele vai e responde, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Aí quem não estava lá, estendendo a mão, assim, no primeiro tempo, no primeiro momento, quando a gente lê o texto, mas estendeu a mão, tá tudo bem, e daí? Aí eu digo para você, quando ele estende a mão, ele está dizendo: essas pessoas que estão ali, eles são, mas são por quê? Por que eles são? Né? Por que Jesus identifica aquelas pessoas, aquela multidão que cercava ele, como mãe, irmãos? Aí ele responde no último versículo, que é no 50: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e irmã. Ou seja, a família de Jesus, a família dele, a nossa família, a família que você pertence, a família que você tem o nome que corre não na sua veia carnal, mas na sua veia espiritual, no seu ser. Você é da família de Jesus. Você olha só, você é da família de Jesus, você é da família dele. Você consegue entender a repercussão disso? Isso é forte demais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você é da família de Jesus e você é identificado como sendo da família de Jesus, né? Quando é que você é identificado como a família de Jesus? Porque quando você faz a vontade do Pai, quando você faz a vontade dele, quando você faz o que, né, a palavra, você vive a palavra, então aí você é identificado como a família de Jesus. Aí a última pérola: como você pode ter sucesso na condução, na história da sua família? Sendo da família de Jesus, obedecendo a palavra,
obedecendo a lei, obedecendo a direção do Espírito, a intuição do Espírito. Você vai fazer o que o Espírito revelar a você. Mas como é que é isso? Tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai conhecer Jesus. Aí você vai ter sucesso na sua família. Você como progenitor ou progenitora, como integrante dessa família, da tua família, da formação que tem, né? Então, aí você vai bem, você vai ter sucesso, né? Você vai ser bem sucedido, né? Não vai ter sucesso, não é no sentido comercial, carnal, não. Você vai ter sucesso, vai ser bem sucedido, ou seja, Deus vai prosperar você, Deus vai atender o seu pedido, aquilo que está previsto, que Deus estabeleceu para a tua vida vai se cumprir. Você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada, né? Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai ter, não é uma vida mais fácil, mas uma vida de luta, mas de conquista, né? Então essa é a promessa, e é isso que eu estou fazendo, incentivando você a crer no Senhor, a crer na palavra, e só tem um jeito de você desfrutar disso, praticando, buscando, né? Como que eu fujo do pecado? Como é que eu fujo? Buscando ao Senhor. Olha para as coisas de Deus que você vai se desviar, e assim vai, né? Das coisas do mal, tal. Então essa é a dinâmica. Então buscar o bem e fugir do mal, buscar o bem e fugir do mal. Se você ceder, vai sofrer, vai padecer, aquilo que a gente já sabe. Mas a vitória está na busca, a vitória está no convívio com a palavra, com Deus, com os irmãos, na igreja, na célula, na escola dominical, nas devocionais, nos trabalhos, nos cultos, nos seminários, nos congressos. Então, quanto mais interagindo, ligando, conversando, fazendo amizade, dialogando, resenhando, e assim vai. Então, aí você, no convívio do arraial do povo de Deus, ou seja, em casa, ou no Zap, ou no culto da igreja, não importa. Então, você vai crescendo, você vai se fortalecendo nessa dinâmica. E assim você, em casa, né, você praticando em casa, você vai ter mais força para dar respostas, você vai ter mais força para poder enfrentar com mais gabo, né? Com mais força, com mais jovialidade, com mais força. E não é a força somente, mas a certeza. E aí, como resultado, não da certeza, né? Somente, né? Mas o próprio Senhor, Ele confirma. Ele confirma como? Realizando, materializando, né? Ele confirma fazendo. E esse é o dia a dia do cristão. O crente é isso aí. O crente é isso aí. Ele crê e Deus confirma. Ele crê e Deus confirma. E não é uma troca, é uma consequência. E é isso que Deus, Ele quer que a gente entenda. É que nessa busca, nesse relacionamento, a gente tem uma vida bem sucedida, uma vida realizada, liberta, sadia. É isso que Ele quer, que a sua família seja sadia. Ok, meus amados? O trem é esse aí. É a última meditação nessa temática, né? Trabalhamos 3 ou 4 encontros em cima desse texto sobre a família, né? E queremos orar por você, ok? Aí agora em casa aí, ou você fica de pé, ou coloca a mão no coração, dobra o joelho, como você quiser, deita, sei lá, você está na sua casa, então você tem a sua intimidade com Deus. Então nessa hora vamos nos concentrar nessa oração, e Deus vai te abençoar nesse final dessa campanha. Deus já tem abençoado, né? Mas nesse aprendizado em especial. Ok, meu amado? Vamos lá, feche os olhos e vamos orar. Senhor, toma aí as famílias que acompanharam esse estudo, essa campanha. Obrigado, Senhor, pelo monte, obrigado pelos cultos,
queremos agradecer por tudo que foi realizado. Toma teu servo, toma tua serva, todos que estão hoje no alcance aqui dessa transmissão, que tu possa confirmar as tuas próprias palavras, cuja reflexão nós estamos fazendo aqui. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, as famílias que hoje estão aqui sendo alcançadas por essa transmissão. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te abençoe, aleluia, forte, Deus do céu, que coisa boa, né? Essa unção está sobre você aí, que Deus te abençoe, tá ok? Deus te dê graça, Deus te dê virtude, né? E que você possa alcançar aquilo que Deus prometeu e que seja materializado e que você glorifique e dê testemunho. Vai testemunhar, vai falar as coisas que Deus tem feito na sua vida e o que você tem visto Deus fazer nas outras pessoas. Amém, amado? Então que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, né? Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amados? Graça e paz, Deus te abençoe. Dá a volta ali, por trás. Deus abençoe, concluindo ali, ó, essa tecla. E